A paz do Senhor para todos. Dando continuidade à nossa leitura bíblica comentada, estaremos vendo hoje o capítulo 5 da segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Muito obrigado a você que tem acompanhado, que tem comentado, que tem participado. Deus continue abençoando a nós todos. E você que não tem tido oportunidade, procure fazer um esforço para acompanhar. É importante para a nossa vida espiritual. Diz assim, o capítulo 5, versículo 1: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos de homens, eterna nos céus. É que nós temos certeza de que quando essa casa nossa, o nosso corpo, né, ele se deteriorar, chegar ao fim, nós teremos uma casa nos céus, né? Então, que é eterna, porque esse corpo nosso natural, ele é diferente do espiritual. O espiritual, ele não é conforme esse corpo que se deteriora, que o tempo destrói, que o tempo acaba com ele. Eu dei uma mexida ali, por isso que deu uma estradinha, né? Mas vou chegar essa cadeira mais para trás aqui, para a gente ver o riozinho lá atrás também, né? Bem-vindo já alguém ali. Então, fica despreocupado, que se você estiver com Cristo e em Cristo, de acordo com os preceitos, estatutos, mandamentos do Senhor, de Deus para nós, tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus mandou, nós vamos ter um edifício, não é uma casa, não feita por mãos de homens, mas eterna nos céus. 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. É porque às vezes a pessoa parece estar vestida, mas está nua, está sem condições de apresentar-se a Deus, né? A gente nu não está em condições de se apresentar a ninguém, principalmente o nu espiritual. O nu espiritual. 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, nós queremos ser revestidos pela vida. A vida que há em Jesus, a vida espiritual, a vida eterna, a vida que não acaba. Tem gente que pensa que a vida dele ou dela vai acabar ali, quando ele recebeu o atestado de óbito e aconteceu o sepultamento. Não, nós não somos como os demais animais, mas Deus, ele tem um propósito para cada um de nós, e nós precisamos conhecer esse propósito. É através das escrituras que nós vamos conhecê-lo, e através disso nós vamos conhecer também o poder de Deus, que é tão importante para nós podermos ter o fundamento para o nosso entendimento. 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Foi Deus que tomou essa iniciativa, porque foi Deus, quando Adão e Eva desobedeceram e comeram do fruto da árvore que estava proibida, né, de ser tocada, e cujo fruto ser comido, e Deus expulsou, né, o primeiro casal da terra da sua presença. Foi criada ali uma inimizade entre o homem e Deus, porque Deus pecou. O homem pecou contra Deus, e Deus não aceita pecado.
Deus não se associa ao pecado, mas ele tem dó do pecador. Então ele tem um propósito desde antes da fundação do mundo, diz lá Efésios 1:4, que desde antes da fundação do mundo, ele tem esse projeto para nós, entendeu? E ele deu uma garantia, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, foi quem tocou os homens santos de Deus para escreverem o que está escrito na Bíblia. E também é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é também o Espírito Santo que fala conosco, que nos adverte, que nos admoesta, que nos orienta, que nos dá a palavra certa para que nós tenhamos atitudes certas, agradáveis aos olhos de Deus, aos olhos dele, né? 6. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. 7. Porque andamos por fé e não por vista. Né? Se eu me basear só nas vontades da minha carne, ou dos meus pensamentos, das minhas vontades, eu não vou andar de acordo com o Senhor, então eu vou estar ausente do Senhor. Ausente do Senhor. E nós andamos por fé. Andar por fé é andar sem ver. A pessoa quer ver, ele quer saber como é que vai ser lá. Como é que vai ser lá? Bem-vindo mais alguém que chegou aí em nome de Jesus. Como é que vai ser depois que morrer? Como é que vai ser o lugar lá? Não, você tem que se preparar para chegar lá. Você tem que se preparar, eu tenho que me preparar. Nós temos que estar preparados para aquele dia. Nós podermos tomar posse daquele lugar que está preparado para nós. Né? Antes da fundação do mundo, diz a palavra de Deus. Né? Andamos por fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou certo daquilo que eu estou esperando. E é a prova daquilo que não se vê. Nós terminamos o capítulo 4 ontem, versículo 18, dizendo que para nós não atentarmos para as coisas que se veem, o que eu estou vendo aqui, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então temos que tomar esse cuidado, andarmos por fé e não por vista. 8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Nós temos vontade, mas Deus que deu a vida para nós. A vida é boa, né? Para muitos a vida às vezes não tem valor, mas você, eu, que temos uma vida razoável, uma boa família, né? Então a vida é boa. Deus deu a vida para o homem usufruir. Tudo que Deus dá para o homem, dá para nós, Deus só dá coisa boa, porque Deus é bom, Ele tem prazer na benignidade, diz Miqueias 7,18. Então, nós temos desejo, né? 9. Pois que muitos desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes que ausentes. Então, ou seja, presente ou ausente, nós queremos agradar a Deus. 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós vamos, ainda que salvos, nós vamos participar do tribunal de Cristo. Vai ter um tribunal, fala de um julgamento. Esse mesmo Jesus que hoje é nosso advogado, esse mesmo Jesus hoje que intercede por nós, esse mesmo Jesus que morreu por nós, esse mesmo Jesus que deu a vida, derramou o seu sangue para a nossa salvação, ele estará presidindo um tribunal chamado Tribunal de Cristo, diante do qual todos nós haveremos de comparecer, nós os salvos, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Não é mal de maldade, é
não fez bem, foi salvo, mas não fez exatamente conforme deveria fazer, então o galardão vai ser diferente. Vamos dar mais um stopzinho, porque o sol já está pegando aqui. Vamos trazer mais aqui para mais sombra, para nós termos mais oportunidade de ver melhor, né? E eu vou ficar mais distante outra vez distante, né? Só um minutinho. Então, tá vendo? E é importante lembrar-se disso, que temos que fazer a obra do Senhor, porque vai ter um tribunal, onde cada um receberá o seu galardão, o seu prêmio. Ou ele fez bem feito ou mal feito, né? Ou mal feito, através do corpo. 11, assim que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências, diz aqui, sejamos também manifestos, né? Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, nós temos que temer ao Senhor, porque nós vamos ser julgados. A pessoa, ela teme quando ela vai chegar na frente de um juiz. Nós vamos chegar na frente do justo juiz. Não é um juiz comum, não é um juiz da terra. 12. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Olha bem, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Então, tem gente que se gloria na aparência e não é no coração, mas Deus sabe, Deus vê o coração. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração, quem o conhecerá? Então, meus irmãos, não adianta a gente querer fazer por aparência. Você pode ser enganado, eu posso ser enganado, as pessoas mais entendidas podem ser enganadas, mas também pode o Espírito Santo revelar. Mas o Espírito Santo, ele vê tudo. Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. 13. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Jesus morreu por todos. Jesus não morreu por alguns. As pessoas, uma hora que eu chegar lá, eu vou explicar isso. Fala que Deus escolhe os escolhidos de Deus. Olha bem, Jesus morreu por todos. Então, todos morreram. Agora, quem quiser ressuscitar, é só através de Cristo. Só pode vir a Cristo através de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse-lhes Jesus. João 14:6. Então, através de Cristo, né? O amor de Cristo, né? Se morreu um por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nós temos que morrer para Cristo. 2 Timóteo 2:11 diz, palavra fiel é esta, se com ele morrermos, com ele também viveremos. Agora nós que vamos aceitar. Ele está dando a oportunidade para nós. Se nós não aproveitarmos, se nós não aceitarmos, nós não seremos escolhidos. Ele escolheu a todos nós.
Ele escolheu a todos nós. Mas quando nós aceitamos o sacrifício perfeito que Jesus fez a Deus em nosso favor, para que nós pudéssemos voltar a ter paz com Deus, aí sim nós vamos viver, senão continuaremos mortos. Mas não aquele morto em Cristo. Quem morre em Cristo ressuscita uma nova criatura. Nós vamos ver aqui abaixo. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Eles conheceram, né, Jesus na carne, eles viram Jesus, mas agora Jesus é o Deus. Ele tomou, né, ele tomou a forma inicial dele de Deus, que lá em Filipenses 2 diz que ele esvaziou-se, ele diminuiu-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então, é importante isso, é importante que nós entendamos isso. E aí, ele diz assim, no 17, assim que, se alguém está em Cristo não é de boca, é estar recebendo as orientações de Cristo e procurando praticá-las, fazer aquilo que Ele manda. Nós não vamos ter mais opinião, ponto de vista, eu acho, eu penso, no meu ponto no meu entendimento. Não, porque Ele é o Senhor, nós temos que o servir da maneira que Ele exige que nós o sirvamos. Aí ele diz, se alguém está em Cristo ou com Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas como é que isso aconteceu? Está no 18. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O homem que tinha pecado contra Deus, o homem que tinha ofendido a Deus, o homem não foi pedir perdão a Deus, o homem não foi procurar Deus para se reconciliar, mas Deus, Ele diz aqui que tudo isto provém de Deus, Deus que proporcionou dar o seu Filho unigênito, conforme diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, e isto tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Ele que veio trazer para nós a possibilidade de reconciliação com Ele através de Cristo Jesus, dando-nos assim o ministério da reconciliação. 19, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador é aquele que representa um reino, um governo. Então, ele vai lá representar o seu país. Nós representamos o reino de Deus e estamos chamando aqueles que ainda não o fizeram a reconciliação com Deus, né? Para que vos reconcilieis com Deus, porque se o homem não se reconciliar com Deus, ele não vai ter parte na salvação que existe somente em Cristo Jesus, conforme em Atos 4,12 Pedro fala, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então só há salvação em Jesus, não tem outra salvação. Eu não creio, é um direito seu. Eu estou falando aqui o que Deus manda eu falar. Agora, fazer crer, eu não tenho obrigação. E nem tem condições de fazer isso. Não tem. O crer está com você.
21. Para aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não cometeu pecado nenhum, mas ele assumiu os nossos pecados, assumiu a nossa situação de inimigos de Deus, de rebeldes, de alguém que tinha ofendido a Deus. E ele tomou os nossos pecados. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Ele se fez pecado. Lá em 1 Pedro 2,22 diz que ele nunca cometeu pecado, nem engano foi achado em sua boca. Mas ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora nós vamos ter o tratamento, nós vamos passar pela justiça de Deus, sem temer mal algum, porque estamos em Cristo e com Cristo. Deus continue dando entendimento para nós. E continue, você que já tem aceitado a Jesus, que você tenha o seu entendimento renovado, conforme diz, né? Ali Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E também, e lá em Efésios 4:12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Então nós temos que ter o nosso entendimento renovado, nós temos que ter desprendimento para recebermos a palavra, as instruções da parte de Deus. E temos também que ser aperfeiçoados. Tudo é aperfeiçoado no mundo, os carros, aviões, todas as coisas são aperfeiçoadas que o homem vai fazendo, porque ele não consegue a perfeição, mas Deus é perfeito. E nós temos que ser aperfeiçoados para que nós possamos ser participantes da salvação que existe em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que o Senhor continue abençoando a nós todos, tá? Uma boa sexta-feira, né? Hoje que começa o final de semana de descanso, o dia de trabalho para muitos é hoje, para outros continua no sábado e domingo, mas que o Senhor continue abençoando a todos nós. Mais alguém entrou agora, e que as potentes mãos do Senhor sejam sempre sobre nossas vidas. Amém, amém, amém.